Olha só, férias escolares aí, a criançada em casa. Nós vamos trazer hoje brincadeiras que os pais podem fazer com as crianças aí em casa mesmo, viu? Aquelas brincadeiras que até a gente gosta de aprender. E quem vai mostrar pra gente essa recreação toda é a Marina Sanches, que já está aqui com a gente, que é psicopedagoga e já trouxe todo o material aqui, Mari. Tudo já na bancada. Boa tarde, Mari. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Mari. Olha, lá em casa tá meio assim, viu? Tá meio assim porque as crianças estão de férias. O que fazer? O que fazer com as crianças, Mari, nesse período aí? O que você trouxe de brincadeira pra mostrar pra gente? Bom, eu trouxe bastante opção do que a gente pode fazer, mas o mais importante é a gente ter criatividade e criar essa afetividade com as crianças nesse momento, né? É um momento que elas estão dentro de casa, nem sempre estão no condomínio fechado, às vezes precisam se entreter dentro de casa com o que a gente tem, então tem que saber rebolar mesmo. Ai, a gente sabe, né? A gente consegue. Ô Mari, eu vou pedir pra você mostrar aqui alguns materiais. O que você trouxe? O que seria esse potinho? Esse potinho é um potinho de farinha de trigo, que é um dos ingredientes que a gente usa para fazer massinha. Aquelas massinhas tradicionais. Massinhas caseiras, isso. Que vira esse daqui, ou seja, farinha com água. Farinha, água, óleo e sal. E aí o corante pode pôr ou não pode pôr. Pra ficar com aquela corzinha. Mari, qual que é a importância? A gente tá trazendo todas essas brincadeiras aqui. Explica pra gente qual que é a importância de investir nessas brincadeiras em casa com as crianças. As crianças elas aprendem brincando, né? Então na brincadeira elas não estão só pela diversão, elas estão também pelo aprendizado. Então, por exemplo, numa brincadeira que é fazer uma massinha, elas vão aprender sobre proporção, o tanto de água que precisa para o tanto de farinha que eu vou colocar. Elas aprendem sobre quantidades, né? Então, uma xícara, uma colher, dados de uma receita. E, além de tudo, elas trabalham a coordenação motora, né? Que é um desenvolvimento que é necessário para a infância e para a vida adulta e para o resto da vida. Exato. Ô, Maria, eu consigo fazer aqui uma massinha ao vivo? Será que eu vou me dar bem aqui fazendo uma massinha ao vivo? Porque a farinha a gente já tem, a água a gente já tem. Já tem. Óleo e sal. É isso? É isso. Eu consigo fazer? Eu acho que sim. Será? É rapidinho? É arriscado. É arriscado. É arriscado por conta das quantidades. A gente precisa ir dosando a quantidade de água com a quantidade de farinha. Se a gente colocar muita água, a gente tem que completar o resto com farinha, senão vai virar uma melequeira. Eu queria colocar a mão na massa, a mão na massinha. Ué, vamos lá? Então vamos. Como que eu posso dosar a farinha, Mari? Então, essa quantidade que eu coloquei é uma quantidade bem reduzida. Pode. É uma quantidade bem reduzida de farinha. Pode pôr um pouquinho mais. Então, a gente precisa colocar água bem aos pouquinhos, porque se não for aos pouquinhos, ela vai virar uma melequeira. Ai, meu Deus, será? Acho que já tá bom. Ai, meu Deus. Seria melhor colocar também a farinha nesse potinho, Pode ser né? também, pode ser também. Vamos colocar, viu? Que essa aqui não deu certo. Pronto. Tá. Aí eu começo a mexer. Isso. E nessa mistura, ela vai formando uma massa. Olha, já fica já. Esse eu nunca testei em casa com as crianças, Mari. É legal também fazer, por exemplo, com massa de pizza. Porque depois a gente pode cozinhar, né? Colocar essa pizza para assar. E nessa assagem, né? Depois que estiver pronta essa massa, a criança pode montar a própria pizza. Então ela vai colocar os ingredientes que ela gosta. Aqueles ingredientes coloridos. Isso, dá pra fazer doce, dá pra fazer salgado, dá pra fazer de queijo, do que a criança gostar. Isso faz com que ela ajude, né, na refeição que ela mesma vai consumir. E é uma coisa que as crianças gostam de fazer. As crianças gostam de confeccionar o que elas estão fazendo. Exato. Mari, e agora, o que eu coloco aqui? Eu coloco... Bom, aqui a gente tem que colocar agora a reza, eu acho. Ficou bem melecado. Posso colocar mais aqui? Pode pôr mais farinha. Ô Mari, eu queria que você falasse também, essas brincadeiras, elas podem incentivar também os estudos das crianças que vão retornar agora também, não é? Sim.
Uma das atividades que eu trouxe para mostrar é uma atividade que os pais brincavam na infância, que é o famoso stop. Né? A gente coloca temas, nome, objeto, cidade. Com a letra do... Isso, aí a gente sorteia uma letra e a criança preenche aquele quadro, né, de dados com aquela inicial. Por exemplo, letra A, que letra A geralmente é mais facinho, né? Isso, daí a gente coloca nome, o nome com a letra A, Amanda. Animal, um animal com a letra A. E nisso a gente consegue colocar os conteúdos escolares. Então, se a criança está aprendendo sobre cidades, estados e países, a gente consegue colocar isso. Se a criança está aprendendo sobre animais, a gente pode classificar como mamíferos. Então, um mamífero com a letra tal. Então, isso faz com que as crianças aprendam esses conteúdos escolares na brincadeira. E as crianças aprendem, Mari, mas os adultos também. Também. Os adultos entram nessa interação com eles, não é mesmo? Sim. Vou dar um exemplo lá em casa, a gente estava no período de Copa, né? Vou dar um exemplo aqui bem simples, que foi a questão desses países, né? Das bandeiras. Gente, o meu filho de 6 anos sabe todos os países que estavam na Copa. Então, isso foi muito didático, assim, para eles, não é? Sim. Essa facilidade em aprender sem ser uma obrigação de estar aprendendo, torna com que as coisas sejam mais fáceis mesmo. Exato. Ô Mari, a minha mão tá suja. O que eu faço agora? Agora a gente precisaria, no caso, eu acho que colocar mais farinha aqui. Passar um... Ou seja, vira essa massinha. Posso pegar? Pode. Tá, vamos lá. Essa massinha que geralmente são aquelas massinhas tradicionais. E lembrando, né, Mari, que tem que deixar essa massinha, ela fechada, né? Fechada, senão ela resseca. Depois de um tempo ela realmente vai ressecar, mas para as crianças brincarem a princípio é interessante que ela fique fechada assim. Senão ela vai ressecar e vai ficar bem dura mesmo, como uma pedra. Ô Mari, outra brincadeira que você trouxe aqui é o quebra-cabeças, não é? Eles são ótimos, assim, para raciocínio, né, da criança. Como é que os pais podem, assim, incluir esse jogo aí no raciocínio e nos estudos, na série, por exemplo, na primeira série? Como que eles podem incluir? Então, a montagem de quebra-cabeça, por si só, ela colabora com o intelectual das crianças, independente da idade delas. Então, o raciocínio lógico, né? A montagem das peças. É um pensamento que elas precisam ter um raciocínio de como encaixar essas peças. E para encaixar essas peças, elas precisam saber onde que tem um buraquinho, onde que tem um pedacinho a mais. Então, essa montagem de quebra-cabeça, independente do tema que ele tenha, da imagem que ele proporciona, só aquele momento de fazer esse planejamento e montar o jogo já colabora com o estudo de qualquer faixa etária. Ou seja, dá pra comandar tudo aí independente da idade. Sim. Ô Mari, o que mais que você trouxe aqui pra gente? Eu trouxe um jogo da memória. Eu gosto. Jogo da memória também é bem legal para qualquer faixa etária. Os desenhos, eles podem ser variados, né? Aqui eu trouxe um tema mais infantil, mas que as crianças maiores também gostam. Esse jogo da memória, ele não necessariamente precisa ser um jogo pronto. A gente pode fazer esse jogo da memória com as crianças. Então a gente pode desenhar 2 casinhas, 2 carrinhos e fazer com que as crianças confeccionem o jogo. Isso é muito interessante para o desenvolvimento delas, para a coordenação motora, para a memória mesmo, né, que é super utilizada aí para o resto da nossa vida. E confeccionar esse jogo e ter um personalizado que a criança fez com os desenhos que ela gosta, vai criar um apego, né, um sentimental nesse jogo, e com certeza ela vai querer brincar com ele por muitas e muitas vezes. Sabe o que eu já vi, Mari? Geralmente, sabe aquela foto 3x4? Mas não necessariamente é uma foto 3x4. Eu já fiz isso em casa, mas faz muito tempo. Eu peguei fotos e comecei a recortar o rostinho. Claro que não são rostos iguais de fotos iguais. Sim. E eu cheguei a fazer um quebra-cabeça. Legal. E é diferente, porque aí, além de reconhecer, eles eram mais novos. Além deles reconhecerem, né, a família, vão reconhecer, poxa, esse é meu vovô mais novo, esse é meu vovô um pouco mais velho. Isso, diferente fazer um quebra-cabeça com fotos. Sim. Da família. Tudo que eles confeccionam, que é feito pela mãozinha deles, tem um valor muito maior do que um brinquedo comprado. Então, assim, às vezes, eu não tenho um quebra-cabeça em casa, o que eu vou fazer? Uma folha sulfite e uma caneta resolve esse problema.
E Mari, a gente consegue fazer um alfabeto ilustrado? Sim, sim. A gente pode fazer também como um jogo da memória. Então, em uma pecinha a gente coloca a letra A. Na outra pecinha a gente desenha uma arara. Então, eles conseguem identificar qual a imagem é ligada àquela letra, né? Então, a letra C, a gente coloca uma casinha. A gente pode colocar vários temas dentro desse alfabeto, né? Ou então em forma de quebra-cabeça também, que as peças se encaixem, né? Exato. Também dá para fazer um alfabeto assim, Que ilustrado. bacana. Outra dica para os pais também que estão nos assistindo aí, Mari, que eu fiz em casa também, eu fiz uma espécie de diário. Eu peguei a folha A4, dobrei ao meio e fiz da capinha a mãozinha deles. Então você pode, a pintura mesmo, que a gente tem que incluir a arte também na vida das crianças, não é? Sim. A pintura. Então eles pintaram as mãozinhas na capa do diário. E aí eu pedi para eles colocarem, por exemplo, as brincadeiras que eles mais gostaram ao longo desses dias. Aí eles escreveram. Claro que eles não estavam sabendo escrever, né? Mas desenhava, por exemplo, a bola de futebol. Eu já sabia que era o futebol que a gente tinha jogado. Isso. A bolinha de ping-pong, né? Que fala de ping-pong também. A raquete, eles desenhavam o que eles gostavam mais e colocavam uma estrelinha. Aí eu pedia para eles avaliarem, né, a brincadeira. Então eu pedia para colocar a estrelinha. É muito legal. É muito legal. Essa interação, assim. Isso cria uma memória, né? Isso cria uma memória que para eles vai ser muito significativa. Então toda vez que eles lembrarem das férias, eles vão lembrar do caderno de mãozinhas e das atividades. E nessa mesma linha aí de brincadeiras que gostam, esse varal aqui é muito interessante também. Não sei se você já fez com os seus, mas dentro dessas bexigas tem um papelzinho. Esses papeizinhos você pode escrever antes ou escrever com as crianças. Então você escreve, por exemplo, andar de bicicleta. Sim. Aí você dobra o papelzinho e coloca aqui dentro. Coloca dentro da bexiga. Aí na outra você coloca arrumar seu quarto, que às vezes precisa, né? Põe na outra bexiga. Aí na outra você coloca comer uma fruta. Às vezes rola uma dificuldade em casa de gostar de um alimento mais saudável, a gente põe ele também. E daí as crianças estouram esses balões e fazem a atividade que está escrito lá dentro. Porque essa é a brincadeira, tem que fazer o que está escrito na bexiga. Tem que fazer. E arrumar o quarto, hein? Aí é bom, né? É bom. Porque daí a gente... É aquela atividade que a gente gosta, que nós pais gostamos. É legal, porque as crianças elas vão fazer em forma de brincadeira. Não vai ser tão chato quanto uma ordem, né? Você precisa arrumar o seu quarto. Porque foram eles que escolheram as bexigas para estourar. Pois então, a culpa não é nossa, né? Não, foi sorteio. Ai, Mara, a gente gosta de brincar. Que dica que você dá, então? Só pra gente finalizar. Que dica que você dá para os pais que estão nos assistindo aí para interagir ainda mais com os nossos pequenos aí durante essas férias? Que ainda faltam umas 2, 3 semanas, né? Pois é. 2 semanas. A dica é que os pais levem a sério a brincadeira dessas crianças. Que eles aprendam, junto com as crianças, a se divertir. E que eles levem esse conteúdo, essa brincadeira, a sério, porque as crianças levam a sério. Não é só pela brincadeira, tudo tem um porquê e as crianças estão aprendendo. Então vão aproveitar esse momento, curtir com eles. A infância passa rápido, então a gente precisa estar presente em todos os momentos possíveis para que a gente consiga aí levar um aprendizado legal para o resto da vida deles, né? Com certeza. Mari, adorei as dicas, viu? Adorei as brincadeiras. Estou aqui com a mão de massinha. Vou chegar em casa já com a mãozinha cheia de massinha. Mari, uma boa hora para você. Muito obrigada. Sei que tá vindo mais um neném aqui, viu? Ó, brinca bastante, viu? Pode deixar, com certeza. Eu sei que você vai brincar. Falta de ideia lá em casa não vai ter, né? Eu sei que você vai brincar, viu? Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço, viu?